Vocês estão conseguindo ver? Tá chegando aqui. Sim, tá aparecendo. Apareceu, Pro. Então, eu não dou aula para todos os primeiros anos, mas o provão ele vai ser com as mesmas questões para todas as turmas dos primeiros anos. Então, mesmo que você não seja meu aluno, vou desativar a câmera aqui, tá? Mesmo que vocês não sejam meus alunos, o conteúdo que eu vou revisar vai ser o que vai cair nesse provão. Então, vocês podem fazer perguntas, tá? Sem problemas. Então, eu vou começar falando de conservação de energia, que como o Zé Carlos falou, essa coisa de conservação existe para todas as áreas, não é só referente à química, ou só referente à física, tá? Então, o que a gente tem é que a energia, ela não pode ser criada do nada, e ela também não pode ser sumida para o nada. Ela sempre se transforma de um tipo para outro. Então, por exemplo, aqui eu tenho um liquidificador. No liquidificador, a gente liga ele na tomada, né? Então, a energia elétrica. Isso aqui, gente, ó, eu passei no vídeo, tá? Eu só vou fazer uma revisão, tá? É a mesma coisa que eu passei no vídeo para vocês, mas eu vou falar umas coisinhas a mais aqui hoje. Então, ó, a energia elétrica, né? Quando a gente liga o liquidificador na tomada, ela se transforma em energia cinética, que é energia de movimento. Se eu ligar, por exemplo, uma torradeira também, né? Ela vai transformar energia elétrica, só que nesse caso vai ser transformada para uma energia térmica, né? Vai ser transformada em calor. Uma lâmpada, por exemplo, ela transforma energia elétrica em energia luminosa. Eu posso ter um estilingue, que tem energia elástica, né? No caso aqui, uma energia potencial elástica. Quando eu esticar ele, né? Quando eu soltar ele, a pedra vai adquirir movimento, ou seja, transformou toda essa energia que estava armazenada no elástico em movimento da pedra. E eu também posso ter a energia potencial gravitacional, que é quando alguma coisa está num lugar a uma certa altura, vai ter uma certa energia armazenada ali, vamos dizer armazenada assim, entre aspas. E quando ele começa a cair, ou ele começa a descer, essa energia potencial gravitacional também se transforma em movimento, que a gente chama de energia cinética, tá? Então, aqui sempre a energia se transforma. Alguns desses processos eu posso fazer o inverso. Por exemplo, se eu tenho aqui alguma coisa que estava num lugar mais alto e ele caiu para um lugar mais baixo, a energia potencial se transforma em energia cinética. Eu posso fazer o contrário, pegar alguma coisa que está no nível do solo e erguer novamente lá para cima. Vamos por aqui, nesse caso da cachoeira, esse barril ele chega lá embaixo, eu posso pegar ele de novo e erguer ele até lá em cima. Quando isso acontece, a gente diz que houve um processo conservativo. A energia, toda a energia potencial inicial que se transforma em energia cinética, eu posso voltar a ser energia potencial de novo. Tem algumas energias alguns tipos de transformações, por exemplo, aqui, na torradeira. Quando eu transformo essa energia elétrica em energia térmica, esse calor, ele é perdido no meio ambiente. Então, eu não consigo pegar de novo esse calor, todo ele, e transformar em energia elétrica. Quando eu não consigo voltar a fazer esse processo inverso, é porque ali, essa energia, ela se dissipou, tá? Foi através de forças dissipativas. O atrito também acontece isso, tá? Agora, eu posso, através de um movimento, se eu tiver um dínamo aqui, eu posso ter, através do movimento, gerar energia elétrica. Depois eu vou falar um pouquinho das usinas, a gente volta nesse ponto, tá? Então, o que a gente viu? A gente viu a energia cinética, né, só para relembrar aqui as formulinhas. A energia cinética de um corpo, ele vai depender da massa dele, né, quantos quilos ele tem, e da velocidade dele ao quadrado. Então, se ele tiver uma massa maior, a energia cinética dele vai ser maior também. Ou, se ele tiver a mesma massa e eu aumentar a velocidade dele, for aumentando cada vez mais a velocidade, a energia cinética dele está aumentando. Então, tem duas formas de eu aumentar a energia cinética de um objeto. Ou é aumentando a massa dele, ou aumentando a velocidade, tá? A unidade de medida de energia, qualquer tipo de energia, tá, gente? É o Joule, que a gente representa por essa letra J aqui. Então, toda energia, não importa se eu estou falando de energia elétrica, energia cinética, energia potencial, energia eólica, energia solar, tudo é representado por Joule. Tanto que se vocês olharem numa embalagem dos alimentos,
vai aparecer aí a quantidade energética do alimento. Primeiro vai estar lá em quilocalorias. Mas se você olhar na frente, já está transformado em joule. Então, se você pegar um chocolate, um salgadinho, sei lá, uma bolacha, olhar lá atrás, vai estar não sei quantas quilocalorias, e na frente já fazem a transformação e mostra esse valor em joule. Outra forma de energia que a gente também estudou foi a energia potencial gravitacional. Aqui também está a fórmula. A energia potencial gravitacional... Gente, ó, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me interromper e perguntar, tá? Eu estou passando meio rapidinho porque eu já expliquei isso bem detalhadamente nos vídeos. Alguém abriu o microfone? É para fazer alguma pergunta? Então, eu vou seguir, tá? Então, a energia potencial gravitacional, ela depende da massa do corpo também, depende da aceleração da gravidade. Esse G é a gravidade, que aqui a gente considera 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas em alguns exercícios, quando vocês forem fazer alguma prova, eles costumam colocar a gravidade como sendo 10, para facilitar os cálculos. Ao invés de 9,8, coloca 10. Então, a energia potencial depende da massa, da gravidade e também de qual altura esse objeto está. Então, quanto mais alto, né, eu colocar o meu objeto, maior vai ser a energia potencial gravitacional que ele vai ter. Aqui, eu vou passar... O próximo já é um exercício que eu vou fazer com vocês, mas antes de passar para o próximo exercício, eu falei que eu ia falar um pouquinho da usina hidrelétrica, né? Então, numa usina hidrelétrica, o que acontece? A gente tem a água lá em cima armazenada, ela está represada, né? Ela está numa parte mais alta, essa água ela fica armazenada lá. Então, como ela está num lugar mais alto do que as turbinas, ela vai ter uma certa energia potencial gravitacional. Essa energia potencial, quando a comporta é aberta, vai fazer com que essa água adquira energia cinética, né, que é a energia de movimento. Essa água ela vai fazer as turbinas girar, que também continua sendo um processo de energia cinética, né, porque as turbinas estão se movimentando, e através de alguns processos ali internos, que é matéria de terceiro ano, tá, que a gente fala sobre indução magnética, através desses processos, no final, a gente tem a saída de energia elétrica. Então, para a gente considerar quais são todos os processos de uma usina hidrelétrica, a gente pode dizer que foi a energia potencial gravitacional, se transformou em energia cinética e depois transformou em energia elétrica, tá? Se eu tivesse, por exemplo, vocês já viram, né, aqueles cataventos enormes, né, para transformar a energia do vento, né, que a gente chama de energia eólica, em energia elétrica. Então, naquele caso, o vento faz as pás girarem, né, ou seja, ela está girando, está adquirindo movimento, então, a energia cinética ali do movimento das pás, né, então, primeiro veio a energia eólica, que é do vento, se transformou em energia cinética de movimento das pás, e depois transformou em energia elétrica. E assim por diante. Eu também tenho painéis solares, aqueles painéis solares que as pessoas colocam em cima das casas, para aquecer a água, para, sei lá, ligar uma lâmpada. Então, ali, a energia solar está se transformando em energia elétrica, e aí essa energia elétrica pode se transformar em qualquer outra coisa, né? Pode ser para acender uma lâmpada, ela está se transformando em energia luminosa. Se eu quiser ligar o ventilador, por exemplo, ela está se transformando em energia cinética. Se for para esquentar a água do chuveiro, ela está se transformando em energia térmica. Então, sempre a energia está se transformando, tá? Aqui, na conservação de energia, que a gente está falando aqui, eu vou considerar só essas duas aqui por enquanto, tá? Que eu vou transformar a energia potencial em energia cinética. Tá? Se o meu sistema ele é isolado, ou seja, eu vou considerar que ele não está perdendo nenhuma parte dessa energia através de atrito com o ar ou de atrito com o solo, ele não está perdendo nenhum tipo de energia nesses outros processos. Vou considerar que toda energia potencial vai se transformar em energia cinética ou vice-versa, tá? Então, eu posso escrever que a energia potencial é igual à energia cinética. Aqui, isso acontece quando a gente tem as forças conservativas. Lembrem disso, tá? E aí, vou fazer o exemplo agora.
Tá? Eu sei que vocês estavam com saudades dos meus desenhos, tá? Então, eu fiz uns desenhos e coloquei aqui. Então, vamos imaginar aqui uma situação. A gente tem uma montanha-russa. Aqui é o percurso que o carrinho vai fazer. A princípio, o meu carrinho de montanha-russa está aqui na parte mais alta dela, no ponto A. E ele vai descer e vai passar aqui pelo ponto B. E aí, se eu tivesse desenhado o resto da montanha-russa, ia ter um looping aqui, etc. Vamos supor que esse meu carrinho com essas pessoas aqui dentro, todo ele tem uma massa de 200 quilogramas. Todo ele tem essa massa. E ele está numa altura de 20 metros em relação ao solo. Vamos considerar aqui a gravidade sendo 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Para facilitar os nossos cálculos. Eu quero saber agora qual vai ser a velocidade que esse carrinho vai ter quando ele passar aqui no ponto B. Porque toda a energia potencial que ele tem aqui em cima vai se transformar em energia cinética, né? Vai se transformando em energia cinética no caminho. Quando ele chegar aqui embaixo, toda a energia potencial dele vai ter se transformado em energia cinética, tá? Então, aquela igualdade que eu coloquei aqui atrás, que a energia potencial é igual à energia cinética, eu posso usar nesse caso aqui. Então, como que a gente vai fazer para calcular isso, né? Como eu disse, né, na questão, no slide anterior, a energia potencial vai ser igual à energia cinética. Ou seja, a massa vezes a gravidade vezes a altura do carrinho aqui no ponto mais alto tem que ser igual aqui no ponto mais baixo, igual a massa vezes a velocidade dele ao quadrado dividido por 2. Até aqui tá tudo bem, gente? Se tiver tudo bem, vocês não precisam falar que tá tudo bem. Se não tiver tudo bem, aí vocês podem ligar o microfone e me fazer a pergunta, tá? Então, aqui, vou continuando. Eu só substituo os valores aqui, tá? A massa aqui do carrinho, que é 200 quilogramas, multiplicado pela gravidade, multiplicado pela altura. Toda essa parte aqui é da energia potencial gravitacional. E aí, toda essa parte aqui do lado direito é a parte da energia cinética, que é a massa vezes a velocidade que eu não tenho. Lembra, a velocidade é o que a gente quer calcular. Essa velocidade ao quadrado dividido por 2. Tá? Se vocês quiserem, vocês podem, como eu tenho a mesma massa aqui dos dois lados, a gente pode cortar ela e tirá-la da equação. Mas eu vou fazer utilizando ela até o final, tá? Quem quiser depois pode refazer o exercício tirando a massa, que vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Então, substituir os valores aqui, agora é só fazer o cálculo, né? 200 vezes 10 vezes 20 vai dar 40 mil. E aqui, ó, eu peguei só essa parte aqui, né, 200 dividido por 2, como é uma multiplicação, eu posso fazer isso, né, eu posso dividir primeiro essa parte. Se eu tivesse uma soma ou uma subtração aqui, eu não poderia fazer. Eu divido 200 por 2, que vai dar 100. Então, a minha equação ficou 40 mil é igual a 100 vezes a velocidade no ponto B ao quadrado. Tá? Continuando a conta aqui, como esse 100 está multiplicando aqui, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter 40 mil dividido por 100 é igual à minha velocidade ao quadrado. Agora, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou inverter todo lado, tá? Se eu inverto tudo, eu não preciso trocar o sinal, tá, gente? Estou invertendo, coloquei só o VB para o lado de cá e o 40 mil dividido por 100 para o lado de lá, tá? Só inverti a equação para vocês não se confundirem depois. Fazendo essa conta aqui, 40 mil dividido por 100, eu vou chegar a 400. Então, a minha velocidade ao quadrado é igual a 400. Só que eu não quero saber qual que é o valor da velocidade ao quadrado, eu quero saber qual é o valor da minha velocidade. Como que eu faço isso aqui? Quando eu tenho um número elevado ao quadrado de um lado, eu não sei como que o professor de matemática explicou isso para vocês antes, porque isso aqui não é a matéria do primeiro ano, né? A gente pode dizer que tira a raiz quadrada dos dois lados, ou esse número que está elevado ao quadrado aqui, ele vai passar para o outro lado, tirando a raiz. Então, vai ficar assim. O VB, né, esse quadrado, passou para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, a minha velocidade de B vai ser igual a raiz quadrada de 400. E a raiz quadrada de 400 costuma ser... Alguém quer fazer aí? 20. Rapidinho, né? Então, a minha velocidade final aqui no ponto B vai ser de 20 metros por segundo, tá? Então, ó, toda a energia potencial que ele tinha aqui no meu ponto A se transformou em energia cinética aqui no ponto B, e quando ele chegou aqui, ele passou com essa velocidade de 20 metros por segundo. Como eu disse, né, esse sistema aqui é um sistema conservativo. Se eu continuasse a trajetória aqui do meu carrinho,
toda essa energia cinética ia se transformar novamente em energia potencial quando ele chegasse num ponto mais alto aqui. Então, eu posso fazer todo o processo inverso, tá? Então, ele passa tanto de energia potencial para energia cinética, ou então o contrário, eu posso transformar a energia cinética em energia potencial. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Gente, aproveita e tira as dúvidas. Nada, nada? Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Agora, aqui tá tudo beleza, Cíntia. Tudo beleza? Ninguém perguntou nada no chat? Enquanto não. Tá. Então, é isso, pessoal. É mais ou menos... eu sei que eu passei também a parte de energia potencial elástica, só que a energia potencial elástica, já vou dar um spoiler para vocês, não vai cair nesse provão. Então, se vocês quiserem, pode rever o segundo vídeo que eu passei para vocês nesse bimestre. Eu estou falando de energia potencial elástica, tem um exemplo de exercícios lá, e na apostila de vocês também tem exercício de energia potencial elástica, tá? Esse vídeo aqui eu vou disponibilizar para vocês depois, tá? Quem quiser rever, e eu sugiro que vocês refaçam aí esses exercícios e os exercícios da apostila, ok? E qualquer coisa pode tirar as dúvidas pelo WhatsApp, que eu acho que é mais fácil pelo WhatsApp do que pelo e-mail, né? Então é isso, pessoal.